Vamos dar continuidade, então, ao nosso evento, aqui no nosso palco principal, para falar dos desafios e das soluções da logística. Eu gostaria de convidar Mário Rodrigues, fundador da Frete Rápido, que é uma startup capixaba direto de Baixo Guandu, aqui no Noroeste, para todo o mundo. Seja bem-vindo. E também convido, pode ficar, e também convido o Ismael Fuentes, que é Head Comercial da transportadora Total Express. Pode vir ao palco. O mediador dessa nossa conversa vai ser Daniel Costa. Pode vir, Daniel. Bem-vindos novamente. A palavra é com vocês. Boa tarde novamente a todos. Bem-vindos novamente. Vamos começar? Eu queria realmente começar do começo de cada um de vocês, né? Então, por favor, Mário, se puder explicar essa de Baixo Guandu pelo mundo, o começo da Frete Rápido, de onde surgiu, o que é e como soluciona essa que é uma das principais dores, acredito, de todo mundo que está aqui, que é a logística na hora de vender pela internet, né? Bom, obrigado pela oportunidade, contar um pouco da nossa história. Muito bom ter um evento aqui no nosso estado. A história da Frete Rápido ela começou em 2007, então o mato no e-commerce era bastante alto. Eu trabalhava como representante comercial aqui no estado do Espírito Santo e vendo a dificuldade logística dos meus clientes na época, simplesmente começa a surgir a ideia de que deveria existir uma espécie de um busca-pé de fretes, que possibilitasse você saber as opções de transportadoras de uma origem e destino. E aí, em 2008, fui fazer faculdade de administração, diferente do normal das startups que surgem dentro de grandes universidades, eu fui fazer administração para aprender e um dia fazer a Frete Rápido. Tentando pular um pouco a história, em 2010, eu mais meus irmãos, Sheila e Clóvis, viemos para a Vitória com todo o dinheiro que a família conseguiu reunir, na época era R$34 mil, e tinha ali ainda empréstimo consignado. O pai ele era PM aposentado, e a gente perdeu tudo. Terminamos de pagar empréstimo em 2014, a verdade é essa. Em 2015, nós voltamos, então resiliência, né, é uma palavra muito forte na nossa história. Em 2015, nós voltamos a fazer a Frete Rápido, eu lembro bem, 5 de janeiro de 2015. Levamos aí cerca de 3 anos e meio desenvolvendo o produto. Em 2019, viramos uma SA, capital fechado, começamos a receber rodada de investimento. Em 2020, começamos a recomprar os investidores. Em 2021, nós fechamos como o maior hub de transporte digital da América Latina. Fechamos a segunda maior série A da história de Logitech no Brasil. Hoje, especializados em atender empresas de todos os portes, acabamos de lançar um produto novo. A nossa sede ela continua em Baixo Guandu. Temos escritório em São Paulo e colaboradores espalhados já pelo país inteiro. E aproveitar o evento em casa para poder falar que o início agora do próximo ano a gente começa oficialmente a operação em outros países da América Latina. O produto que a Frete Rápido, na verdade, a dor que a Frete Rápido ela soluciona, é exatamente quando você olha para o Brasil, um país com medida de continente, diversidade, são mais de 175 mil transportadoras de carga fracionada. E de nada adianta você gerar tráfego, de nada adianta você vender se você não vai entregar. De nada adianta você ter uma diversidade tão grande sem você ter aqui o que a gente vem acompanhando, dados, BI, tela, centralização, informação, tomada de decisão rápido. E quando você lidar com tantos players, você precisa centralizar tudo isso em um só lugar. Exatamente isso que a Frete Rápido proporciona. Proporciona uma integração e uma otimização logística de toda a sua operação. Beleza. Ismael, da Total. Bom, primeiro, super obrigado aí pelo convite, queria agradecer, eu acho que baita oportunidade para a gente falar um pouco aí sobre logística, especialmente aqui no Espírito Santo. A gente
olhando a logística, especialmente aqui no estado, pelo menos nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, a gente praticamente aumentou o volume diário aqui de movimentação de carga em 4 vezes. Quer dizer, o Espírito Santo tem se mostrado, né, cada vez mais um polo de logística, né, dentro do segmento do e-commerce, onde a gente está posicionado, seja dentro dos grandes clientes, né, ou dos grandes players do mercado, mas também essa nova chegada, né, essa nova pegada dos novos empreendedores, sejam eles PME, sejam eles pequenos parceiros. Acabei me adiantando, mas desculpa. O Mário se apresentou primeiro, eu acabei falando um pouco do mercado, mas estou na logística de e-commerce já há 9 anos. A Total não é a única empresa que eu passei. Eu comecei minha carreira num outro grande player de mercado. A gente sempre teve muito focado dentro do eixo Rio-São Paulo, né? Então, hoje o Brasil começa a ficar cada vez mais multirregião, quer dizer, as empresas de logística, de maneira geral, as grandes, começam a chegar e cada vez mais se posicionando em outras regiões. Eu acho que algumas facilidades, né, algumas ferramentas ao longo desse processo vêm trazendo essa possibilidade da gente poder expandir as nossas fronteiras, e isso, para o grande transportador, especialmente, traz uma competitividade muito grande, dado que, em algumas das vezes, a gente sofre um pouco com a regionalização da logística, eventualmente não no mesmo padrão. Então, para a gente é muito importante, esse tipo de evento é muito importante, estar com vocês, estar com uma região que é extremamente pujante em relação a isso. Então, super obrigado aí, vamos junto aí, vamos falar um pouco de logística hoje. Obrigado, prazer é nosso. Acho que a gente está com uma mistura muito grande, né, de profissionais, até tamanhos de empresa presentes aqui no evento, felizmente. Então, a gente vai começar olhando ou para os menores ou para quem está começando agora, né? O que vocês teriam ali de dica, né, para superar os desafios de um começo, né, que tem sempre aquela relação do volume, né? Eu tenho alguns desafios com baixo volume, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma certa competitividade, né? Faz sentido investir, por exemplo, bancar um tempo em frete grátis, né? Em vez de eu fazer tanta propaganda, eu pego um pedaço do dinheiro que seria marketing e subsidia frete grátis para tentar alavancar, ter volume, né? O que vocês costumam ver de estratégia até no mercado, de que funciona para quem está pequeno e começando e precisa romper desafios até de questões de custos a respeito da logística, né? Bom, a primeira coisa que todo mundo pensa é frete grátis, né? Mas é importante dizer também que não existe café de graça. Então, alguém vai pagar essa conta em algum lugar porque a transportadora ela vai cobrar. Se você dá frete grátis, é importante que você tenha uma margem de lucro sobre aquele produto extremamente elástica que comporte esse custo não subsidiado. Mas também é importante ter uma visão como um todo da operação. Você pode ter uma operação com pouco volume, você pode otimizar o seu custo de frete de inúmeras formas. O primeiro ponto é entender a origem. Eu estou numa origem onde tem capilaridade com transportadoras, onde é fácil a transportadora coletar. O segundo ponto também é entender a embalagem. A importância de uma embalagem na composição de preço de frete, muitas vezes, ela é subjugada. É só a gente pegar uma brincadeira assim, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Tudo é 1 quilo, mas 1 quilo de chumbo a gente carrega no bolso, 1 quilo de algodão não. E o baú da transportadora ele tem uma capacidade finita. Então, a importância de você entender a embalagem, a dimensão, a cubagem que o seu produto vai. Imagino que muita gente aqui já comprou algo na internet, o produto era pequeno, mas a embalagem era enorme. E aí você vai ter um preço de frete calculado sobre aquela embalagem enorme, você vai pagar também aquela embalagem enorme. Então, fazer um review interno de entender a embalagem, entender a dimensão do seu produto, entender essa cubagem, a composição do preço, muitas vezes vai até descartar a possibilidade ou então a necessidade de você dar um frete grátis, porque o teu frete ele vai ficar de custo menor. E, no fim das contas, quando a gente vai comprar, todo mundo compra pelo custo total, é produto mais frete. Se você tem um custo de frete menor, pode ser que o teu produto ele tenha um preço até maior do que um concorrente, mas o valor total que vai ser cobrado no cartão de crédito vai ser menor. Então, assim, a gente acompanha um tempo, do ano passado para cá, as grandes marcas, cada vez mais,
eliminando essa cultura do frete grátis. Então, o frete grátis ele é muito importante para que você possa, especialmente uma data comemorativa, aproximando agora o Dia dos Namorados, aniversário da pessoa, pode ser um atrativo para a primeira, para a segunda, para a terceira compra. Mas, de forma perene, existem inúmeras outras ações e atitudes que são possíveis de ser feitas para poder sustentar essa operação sem que o frete seja um vilão. Como a gente muitas vezes brinca, né? Essa questão da embalagem realmente é uma questão séria. A gente acaba chamando isso aí de pastel de vento, né? Porque eu acho que o cara que está no e-commerce e hoje ontem eu estava conversando com o Mário e aí a gente estava falando um pouco sobre o evento de hoje, o que a gente ia comentar, e aí a gente acaba esbarrando, né, quando a gente está falando de e-commerce, de maneira geral, muito no planejamento. Né? Quer dizer, do momento que você decide abrir o e-commerce até o momento que você coloca ali ou finaliza a primeira venda, e esse processo começa a desencadear dentro da logística. Né? A logística, a gente, como transportador, a gente normalmente é o primeiro e último contato com o cliente final de vocês. Então, essa jornada ela tem que ser uma jornada muito tranquila. E quando a gente está planejando ali um e-commerce, isso eu já vi acontecer até na família, tá? Você vai esbarrando em alguns assuntos que muitas vezes necessitam muita dedicação e tempo e análise, e as pessoas acabam postergando isso e dizendo, puta, passa para a próxima fase, depois eu volto, depois eu olho. E isso é que normalmente garante o insucesso da montagem do e-commerce. Quer dizer, o e-commerce ele é você montar uma loja que vai ficar 24 horas aberta em qualquer lugar desse país, né? Quiçá agora a gente começa a falar de cross-border também. Então, é importante essa análise de detalhes. Né? Hoje, eu acho que a embalagem é importante, para quem você vai vender é importante, quem você escolhe para transportar o seu produto, quer dizer, às vezes 50 centavos, R$1, não sei se isso realmente faz a diferença em detrimento da qualidade, ou do próprio back-office que está por trás disso. Né? A gente sabe que toda e qualquer jornada de compra, e a gente que está no transporte da logística, também a experiência não é tão simples, não é pura e simplesmente pegar uma caixa e entregar. Existe todo um back-office, existe todo um processo por trás disso, suportando, né? Da mesma forma que, no momento que vocês estão vendendo, a gente está vendo aqui uma série de ferramentas para que, efetivamente, você ache o consumidor interessado no produto e aquilo aconteça da melhor forma possível. Então, para nós, a palavra-chave sempre é planejamento, e a gente está aqui como mais uma das personas dessa cadeia. E é muito importante também que, seja o grande, seja o pequeno player desse mercado, que a gente tenha sempre um trabalho a quatro mãos, quer dizer, que a gente participe disso. A gente sabe que frete é caro, o Brasil não é um país fácil, né? A gente sabe que a gente tem uma série de barreiras, sejam elas fiscais, sejam elas de infraestrutura, sejam elas... A gente vive atualmente, nesse momento, uma discussão muito grande com os embarcadores, quem é maior e com quem eu tenho mais contato diário sabe disso. Tenho feito uma série de ligações, os impactos hoje no custo de insumo para a gente, isso é relevante, isso faz com que a gente sofra, porque a gente também, como vocês, não tem margens que são extremamente elásticas, então a gente está sempre ali trabalhando na otimização do processo. Quer dizer, da mesma forma que vocês olham uma embalagem, a gente olha a taxa de ocupação, a gente depende desse planejamento e desse engajamento juntos. Acho que é um pouco isso, sabe? A gente que acompanha também várias operações no dia a dia, às vezes, muita gente que está de frente na gestão do e-commerce negligencia que até a transportadora tem que estar envolvida nas próprias estratégias de marketing, né? Não com certeza, porque quer ver um negócio tem uma coisa que é muito característica do e-commerce, né? Se você pegar, por exemplo, eu vivo isso todos os dias desde 2013. A história do e-commerce já se reescreveu diversas vezes. Quer dizer, se a gente considerar a pandemia, né, como um divisor de águas, você tem, a partir do momento da pandemia, uma série, um modus operandi do mercado completamente diferente, né? A gente, por exemplo, enquanto transportador, ninguém falava em dark store, por exemplo, antes da pandemia.
Para você ter uma ideia, isso chegou a representar foi um dos novos produtos que a gente acabou tendo que abrir por uma demanda de mercado, e a gente recebe muito input de mercado, a gente é muito provocado pelo mercado, né? Para você ter uma ideia, em alguns players isso representou mais de 60% a 70% do próprio faturamento daquela conta, por conta desse tipo de operação. E aí, esse tipo de operação ele não nasce pura e simplesmente por uma preocupação, e sim por um modelo de análise. Quer dizer, o cara quando você pega uma rede muito grande de varejo, que o cara toma essa decisão, na verdade, o que ele está pensando é custo de frete e prazo. Então, eu quero dizer assim, a estratégia passa por todos os players, né? De que forma, até eu imagino que quem está no marketing digital tenha esse nível de discussão, inclusive quando você tem uma pessoa que passa mais tempo de home office versus mais tempo no escritório. Quer dizer, esse é um mercado que a gente tem que estar o tempo todo muito amarrado entre... Com certeza. E, assim, tá pegando justamente esse gancho, era o próximo caminho que a gente ia, né? A gente falou as dores do pequeno, né? Agora tem essa questão do médio e do grande, que também, quando começa um volume importante e um volume importante centralizado, isso acaba virando um problema até de um limitante do crescimento, né? Então, você falou um pouco sobre Dark Store, queria que você explicasse até um pouco mais esse conceito e como vocês estão operando isso, né? E Mário também colaborar com como solucionar esse desafio que hoje é nacional, para quem quer crescer em nível nacional e que quer ser rápido na entrega em nível nacional, que tem sido multiplicar o estoque, né? Os CDs ao longo do país inteiro. Quem está liderando muito isso são os grandes marketplaces, né? Mas já tem varejista olhando para isso com vários CDs multiplicados, porque faz sentido eu estar mais próximo de grandes polos do meu cliente, entregar um pouco mais rápido por lá. Só que isso me traz uma necessidade de gestão importantíssima, porque eu vou ter 3, 4, 5 estoques diferentes espalhados no país inteiro, né? Então, a Dark Store soluciona, né, boa parte dessa dor de cabeça. Queria que você explicasse um pouco também, Ismael, como vocês têm operado com isso, né? Eu acho que, falando um pouco de Dark Stores, a gente acaba não utilizando muito esse termo, a gente usou um termo de Ship from Store, que, no fim, é a mesma coisa. Eu acho que eu brinco que ele teve a fase versão 1 e depois a versão 2, né? A V1 dessa história durante a pandemia foi a partir do momento do fechamento dos shopping centers. Quer dizer, ninguém entendia muito bem o que aconteceria, qual seria o futuro, né? A gente tinha ali uma calamidade social, efetivamente. Então, de acordo com que isso foi se flexibilizando, os varejistas começaram a entrar dentro das lojas e se utilizar daquele estoque que estava lá. Ninguém fez muito planejamento, as lojas foram tratadas como hubs, e, a partir dali, começou ali um processo de expedição. Os caras que mais fizeram isso conosco, eles utilizaram isso até depois da Black Friday de 2020, de qualquer forma. Quer dizer, vamos pegar o estoque, a obsolescência e vida que segue. A partir dali, o pessoal sentou, reorganizou e criou uma nova estratégia, né? Começou a criar uma estratégia de análise de prazos e de custo. Quer dizer, entenderam que o modelo funcionou, e aí foi uma questão de aperfeiçoamento de modelo, até porque, eventualmente, em casos muito discrepantes, você tinha gente soltando um produto em Porto Alegre e mandando a Manaus, né? Então, isso não fazia muito sentido se, eventualmente, o cara está dentro do eixo Rio-São Paulo, ou mesmo aqui no Espírito Santo, tendo um CD para fazer a expedição. Mas, a partir do momento que o cara começa a olhar para algumas regiões, especialmente Nordeste, começando a querer fazer capital, com um prazo mais curto, mais enxuto, uma renegociação com os transportadores, porque o volume também interfere no preço, mas aí você começa a fazer uma análise um pouco mais criteriosa. A gente vive hoje essa versão, essa V2, esse racional de custo e prazo, né? Um dado interessante para vocês, e como prazo e custo fazem diferença. Em setembro do ano passado, a gente resolveu adquirir uma aeronave, né? Então, a gente tem uma aeronave fazendo o circuito, fazendo a rota São Paulo-Manaus e fazendo uma distribuição norte. Antes do avião, o prazo nosso de São Paulo a Manaus ele era um prazo rodoviário de 15 dias. A partir do avião, a gente começou a trazer um prazo de 4 dias
né? O nosso voo hoje ele é regular 3 dias por semana. De setembro até março, a gente fez 1 milhão de entregas de encomenda em Manaus. Manaus é a 7ª maior cidade do país. E o volume de janeiro a setembro não tinha chegado nessa condição. Quer dizer, o e-commerce, o e-consumidor, ele é um cara extremamente sensível a isso também. Quer dizer, não que ele queira só o prazo mais rápido, mas ele quer minimamente um prazo racional. E eu acho que a Dark Store tem um pouco dessa facilidade. Agora, um último fato que é interessante, que é o seguinte: não é só o grande que está nessa jogada, né? O pequeno e o médio começam a olhar para isso, especialmente em operações de fulfillment, em análise. Por exemplo, você começa a ver players de fulfillment menor que conseguem absorver essa necessidade do pequeno e o cara empurrando, por exemplo, a curva A de estoque mais para frente, mais perto do mercado. Então, tem para todo mundo nesse mercado, basta você entender efetivamente. Esse é o desejo de todo mundo, né? Entregar rápido, entregar barato, entregar no mesmo dia. É o desejo de nós, quanto consumidores. E aí o desafio maior que tem, principalmente um país com dimensão continental, é exatamente você conectar tudo isso, toda a teoria que se tem. Eu vou trabalhar com multi-origem, com Ship from Store, com Dark Store. Mas, ok, como que eu levo isso para a operação? Como que eu levo isso para a página do produto? Para a cesta, para o carrinho, para o checkout? Então, aí, o buraco ele é um pouco mais embaixo, só que ele é muito simples de resolver. Por exemplo, você tem ali um produto em 3, 5, 10 origens. E aí você tem que entender exatamente no momento que a pessoa ela escolhe o produto, ela digita o CEP, você tem que entender de qual origem é mais rápido, de qual origem tem o menor prazo de entrega, ou então até de qual origem você tem o melhor histórico de fazer aquela entrega. É um produto frágil, é um produto de altíssimo valor agregado, você pode ter ele numa entrega mais rápida, mas, sei lá, de cada 20 entregas, 4 dão extravio, dão algum problema. Você quer correr esse risco? Então, uma coisa que nós, quanto frete rápido, olhamos bastante isso daí, e a gente vem crescendo bastante em cima desse tipo de case. Vivara é um último case nosso agora, integrando todas as lojas, fazendo entrega partindo de loja, de shopping, de tudo. É exatamente o seguinte: como que a gente conseguiu integrar com o cliente, ler o estoque do cliente. É importante você ter essa dimensão de estoque também, porque pode ser que você tenha uma entrega mais rápida partindo de uma loja, partindo de um CD, e você tenha uma deficiência naquele momento daquele produto, vai dar uma ruptura. E você também tem que pensar um outro ponto: como que eu torno isso operacional para a minha equipe? Porque se você vai fazer multi-origem partindo de loja, as pessoas da loja física, elas nunca trabalharam em CD, nunca fizeram expedição, nunca pegaram o produto, embalaram, imprimiram a etiqueta. Então, o processo fiscal é diferente, né? Exato, exatamente. Então, é um processo um pouco mais amplo para se chegar ao que todo mundo quer. E aí, nesse caminho, é extremamente importante que você tenha uma ferramenta, que você tenha tecnologia que possibilite você simular tudo isso, literalmente num piscar de olhos. Só um pouquinho de sardinha aqui, Daniel. O nosso tempo médio de fazer isso é de 20 milissegundos. É 1/5 do tempo de um piscar de olhos. A gente consegue simular todas as origens. É importante você também entender de onde que você vai colocar uma campanha. É possível com que você, lendo, interpretando estoques das suas múltiplas origens, você coloque regras de produto ABC, você faça uma queima de estoque de determinado ponto. Então, é importante repensar tudo isso, e eu concordo com o que o Ismael falou, não é mais uma coisa limitada aos médios ou aos grandes. É simplesmente possível a todo mundo que se planeja. É simples assim. E, sem sombra de dúvida, o resultado ele é o melhor possível. Não, e as ferramentas são extremamente necessárias, porque assusta também, às vezes a gente é consultado por alguém que está montando um e-commerce, ou já deu aquele go live, um empreendedor que muitas vezes o cara não sabe mensurar o frete. Quer dizer, tu vê que pura e simplesmente o cara pegou uma planilha, plugou dentro de uma plataforma e seguiu. Quer dizer, isso é uma receita perfeita para o sucesso, né? Quer dizer, quando o cara não sabe o custo daquela operação no final, quer dizer, o boleto que ele vai receber é uma surpresa, né? Quer dizer, existe uma preocupação, esse planejamento que a gente falou lá um pouco mais à frente, é exatamente isso. Quer dizer, para quem hoje está aqui e está empreendendo e está buscando essa solução, que
eu estou inserido nesse mercado, acho que é a melhor de todas, né? Eu acho que é extremamente importante, antes de qualquer coisa, cara, senta e decide. E olha o que tem de ferramenta no mercado que te ofereça esse tipo de análise. Legal. A gente está chegando perto aqui dos últimos 10 minutos. Eu queria abrir para o público, para ter aqui o apoio, né, de quem vai estar próximo aqui com os microfones. Quem quiser fazer pergunta para o Mário, para o Ismael, a respeito de logística, se puder, por favor, levantar a mão, o pessoal poder orientar com os microfones, chegar lá, por favor. Já tem uma aqui no meio. Se puder, por favor, se apresentar e fazer a pergunta. Levanta a mão de novo, por favor, quem tem. Aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é João. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ismael. Ismael, você que trabalha em questão de transportadora, o João aqui, tá? Vou levantar, tá, gente? Vai aí, João. Fica mais fácil. Você que trabalha no ramo de transportadora, ultimamente a gente está tendo muito aumento de combustível, né? Como é que é recebido esse impacto e como é repassado para os clientes? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Não, acho que falando sério, João, assim, primeiro, o impacto sempre é muito pesado, tá? Eu acho que dentro da nossa cadeia, enquanto B2C, a gente tem 2 impactos muito importantes. Um são as transferências, né, que a gente chama aí de middle mile, onde você tem rotas mais longas e o impacto do combustível ele se torna exponencial, porque quanto mais longa a rota, mais impacto no custo desse insumo. Então, dói na hora e quando dói, no nosso caso, que a gente é uma empresa que tem uma abrangência nacional, você ainda sofre com os diferentes custos do combustível ao longo do país. Então, a gente tem tentado mitigar isso, absorver um pedaço, né, e transferir o mínimo possível para o nosso cliente embarcador. Mas é um fato que tem doído nesse momento, a gente tem dado muita atenção a esses assuntos, e não só isso, né, a gente tenta, junto com o cliente embarcador, não perder share, porque também a conta ela é feita muito em cima do custo dividido pelo volume. Então, é uma questão de parceria nesse momento. Eu acho que esse talvez é o que defina, nesse momento, a questão referente aos ajustes. Obrigado. Tomara que pare logo, né? Sim. Temos mais uma. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Wellington. Eu sou comprador do Grupo Megalar. E nós estamos aí no site já há mais de 1 ano. E a pergunta serve até para vocês dois. Quando nós fazemos a venda para o cliente, né, o nome que aparece quando ele faz a compra é Megalar. E com esses impasses econômicos no Brasil e no mundo, né, com dólar e com a economia instável, o que o frete rápido da Tal Express está pensando para otimizar essa chegada ao cliente, desde que não seja um custo para a minha empresa? Vai, frete rápido. Depois você complementa. Bom, vamos lá. Eu, quanto frete rápido, o meu principal papel é fornecer tecnologia e inteligência para poder otimizar a sua operação como um todo. A Megalar, coincidentemente, eu conheço. Você tem uma operação em várias cidades, então é possível com que você conecte todo o seu estoque físico de todas as suas lojas, conecte seu estoque de CD dentro da nossa ferramenta, e no momento que uma pessoa acessar o seu site, ou então até mesmo se você, porventura, vier fazer venda em Marketplace, no momento que uma pessoa estiver comprando lá no Marketplace X um produto seu, eu consigo simular todas as lojas, todo o teu cenário, até a sua embalagem, a embalagem que você vai fazer, a expedição ali,
Se a pessoa comprar mais de 1 ou 2 produtos, eu consigo simular tudo isso e entregar para você o melhor cálculo de frete, ou seja, a melhor opção de você fazer aquela entrega. Ainda é possível com que você crie campanhas. O mercado está muito acostumado com regras de frete partindo pelo produto, né? Ah, se você compra o produto X, o frete é grátis. Ou então, se você está na faixa de CEP XPTO, frete é grátis, mais de R$1.000, frete é grátis. A gente tem hoje na ferramenta uma possibilidade de você criar uma campanha de frete ou grátis, ou subsidiar, ou cobrar mais caro também, se você acha que está muito barato, de acordo com o consumidor. Então, é uma regra por CPF. Então, de forma prática, eu e o Ismael aqui comprando na Megalá o mesmo produto, o mesmo CEP, para o Ismael deu frete grátis e para mim cobrou R$9. Porque o Ismael, porventura, é cliente recorrente, a Megalá criou um Megalá Prime, e aí para quem compra mais de R$200 por mês vai ter frete grátis. Então, eu, quanto solução tecnológica, o meu papel é converter tudo que você tem, toda a sua história, toda a sua operação física, todo o seu tangível, em estratégia e otimização para que você possa vender no menor impacto possível. E aí uma coisa que eu garanto para você toda aquela memória de cálculo, toda aquela cotação, como o Ismael até falou aqui, lá no fim das contas, quando a transportadora ela vai cobrar você faz 1.000 entregas mês, 2.000 entregas mês, 500.000 entregas mês, 1 milhão de entregas mês, como que você vai saber quando aquela fatura chega? Se você está pagando o valor correto, se você está pagando o valor a mais, se você vai ter uma recobrança ali na frente. Então, frete rápido nesse papel, usa toda a tecnologia, os anos de expertise, operação, a sua estrutura, as transportadoras que fazem aquela rota, aquela operação, sua embalagem, seu back-office inteiro para poder falar contigo. Olha, essa daqui é a opção A, a opção B, a opção C. Você define o que vai para o seu front-end, é livre-arbítrio. Você pode repassar na íntegra a transportadora, o nome, então você troca ali o nome, falar entrega programada, entrega normal, entrega ultra rápida. E eu, quanto tecnologia, o meu papel está ali, auxiliar você para poder tomar a melhor decisão e otimizar. A gente tem um monte de exemplo, vou contar rapidamente aqui. A Nestlé Brasil é cliente da Frete Rápido, todas as operações Nestlé, reduziu 22% do custo de frete com a nossa ferramenta de otimização de embalagem. Então, 22% no custo de frete. De uma conta daquela, há de se comprar alguns APs por mês. Eu acho interessante sua pergunta. Eu acho que a gente, do lado de transportador, é oferecer para você um portfólio, né? Na verdade, o nosso produto não é pura e simplesmente pegar uma caixa no ponto A e entregar no ponto B, mas de que forma que você vai fazer essa entrega. Então, desde uma opção de uma dark store ou do ship from store, quer dizer, tentar tirar esse pedido de um ponto mais próximo do seu cliente final. Então, isso, na teoria, deve reduzir o seu custo unitário de frete, como também oferecer ao seu cliente final outro tipo de modalidade, seja ela um frete expresso, seja ela algum outro tipo de solução. E aí o nosso desafio sempre é aumentar a nossa mandala de novos produtos. Então, eu acho que passa por aí. A gente sabe que custo ele vai até um limite onde você consegue absorver, depois ele necessariamente precisa ser repassado, mas entre esse início, meio e o fim, a gente tem que botar alguma criatividade aí operacional. Beleza. Só um rápido complemento. Ontem o Ismael estava falando sobre isso também. A entrega, o frete, ele deixou de ser custo já tem bastante tempo. A logística. Hoje você utiliza a logística facilmente como um encantamento do cliente. Então, é importante deixar muito claro, um evento, todo mundo aqui reunido, sentado, você não precisa dar frete grátis para vender. Frete grátis você faz hoje em dia já pontualmente. A logística, a transportadora, a ferramenta, a operação, a embalagem, a sensação do seu cliente, do seu consumidor receber aquele produto, é só começar a olhar a logística, o frete, como algo realmente uma ferramenta de encantamento do cliente. E aí o frete, o custo de frete, o frete grátis, ele deixa de ser um problema para você. Isso aí. Temos mais alguma pergunta do público? Oi, boa tarde. Sou Maurino, aqui. Ficar em pé aqui. Bom, primeiro, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Com o efeito tecnológico, né? Ele também afetou o negócio e tem aí o pessoal do frete rápido que
essencialmente é disso, a minha pergunta vai: como que as empresas tradicionais de transporte têm lidado com a entrada da tecnologia e a uberização do modelo? E, por outro lado, como que para frete rápido lidar com a barreira das grandes empresas tradicionais de transporte e talvez não adesão aí ao modelo desse serviço? Bom, exemplo está aqui. Ismael dividindo o debate aqui comigo. A frete rápida ela é a melhor amiga da transportadora e vice-versa. Porque quando você olha, é só a gente fazer um exercício rápido aqui. O e-commerce ele nasceu digital, então ele já nasceu tecnológico. As transportadoras não, já vinham de um mercado bem passado. Então, hoje, para você poder otimizar a operação de uma transportadora, é você entregar informação rápida, informação ágil, né, Ismael, para que ela possa acelerar todo o processo da carreta, chega, descarrega, já passa em um sorta, já sai para uma outra rota. Então, a frete rápida ela consegue integrar a informação desde a venda até a entrega daquele produto no consumidor. Isso gera valor para o e-commerce, obviamente, também gera valor para a transportadora, porque ela deixa de ter aqueles arquivos manuais, receber um produto sem nota fiscal, como que ela vai gerar etiqueta. Então, a gente consegue gerar valor para todos os players na cadeia. E aí também tem um diferencial, a transportadora ela pluga na frete rápida, ela já está automaticamente integrada em todo o ecossistema. Vai de um RP SAP a uma plataforma Vetex, por exemplo. Então, a nossa preocupação quanto frete rápido, até da nossa história, por que deu errado lá em 2010, foi exatamente gerar valor para todo mundo. A transportadora ela é o player mais importante. Sem ela não tem entrega. Sem entrega não tem venda. É simples assim. Então, a gente entende isso e leva a tecnologia, baliza a transportadora tecnologicamente, gerando valor para acelerar desde o processo operacional até o processo tecnológico dela. Ismael, transportadora, todo mundo pensa no caminhão, né? Mas tem muita tecnologia embarcada dentro da própria operação de transporte, né? Não, demais. Hoje, pelo contrário, né? Eu acho que quando... E aí falando um pouco da gente, né, do nosso dia a dia, mas assim, você chegar no nosso negócio e você começa a desmembrar as camadas de níveis de tecnologia que a gente hoje tem embarcada, é uma quantidade gigantesca. Quer dizer, hoje todo e qualquer... Hoje, neste momento, a gente deve ter em torno de 10 mil motoristas espalhados no Brasil, utilizando um app próprio, com um sistema de roteirização, com baixa online, com todo um back-office de praticamente 1.000 pessoas atrás disso, suportando endereçamento errado, um problema na entrega, um destinatário ausente. Hoje, a gente tem algumas ferramentas que fazem a tratativa de em torno de 70% das nossas não conformidades dentro do D0, quer dizer, talvez para vocês isso não seja um número tão plausível, mas eu garanto para vocês que uma caixa que não é entregue e que volta, o risco de avaria ou de um extravio ou de qualquer tipo de não conformidade cresce exponencialmente. A gente, falando um pouco de infraestrutura, o Brasil não é um país simples de operacionalizar, né? Não só a gente tem um back-office muito pesado em relação à tecnologia, à troca de informações. Hoje, uma integração bem feita, ela responde por mais ou menos 50% de uma operação corrente, uma operação bacana, com um nível de serviço alto, mas também o nível de segurança. Vocês não imaginam o nível de segurança e o número de ferramentas e algoritmos que a gente utiliza para mitigar o risco da última milha. Quer dizer, quando a gente a gente pensa no e-commerce, a gente está imaginando entregar aqui na Praia do Canto, etc. Mas o e-commerce hoje ele é extremamente democrático, ele chega em todos os lugares e ele sofre muito ataque. Quer dizer, aconselho aí a todos que são empreendedores e que estão buscando os transportadores, que conversem com os seus transportadores, que façam realmente um trabalho quase de consultoria. Tentem saber qual o nível de extravio, como que isso funciona, porque existe um batalhão de gente olhando isso todos os dias e pode ter certeza, a gente é tentativa de alvo a todo momento. Fora a questão de cibersegurança, que não é minha área, mas podem saber que todo mundo viu aí o que já aconteceu esse ano. Quer dizer, existe um batalhão de TI atrás aí, criando firewalls e etc.
Beleza, pessoal, a gente está com o nosso tempo estourado, era um assunto que dava tranquilamente para ficar até meia-noite falando de logística para e-commerce, mas a gente tem ainda muita coisa boa à frente pela programação. Agradeço demais, Ismael, Mário, muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Valeu.